Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 13, perseverando na fé em Cristo. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são: diante das heresias é preciso perseverança. Segundo, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Terceiro, tendo as Escrituras como o fundamento. Nosso texto áureo se encontra em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que diz: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. A verdade prática diz que a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, diante da sociedade, diante da pátria e diante da família. A palavra-chave é perseverança. Primeiro tópico, diante das heresias é preciso perseverança. Primeiro subtópico, os falsos mestres. Então, a primeira epístola a Timóteo, a segunda epístola a Timóteo, a epístola a Tito. Então, são conhecidas como epístolas pastorais ou cartas pastorais. Elas se destacam pelo seu caráter apologético. O que é apologia, Valdecir? Apologia significa defesa da fé. Elas são refutações às heresias contra as fábulas e as genealogias intermináveis, conforme você pode ver em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4 e capítulo 4, versículo 7 também de 1 a Timóteo. Tito 3:9 diz assim, mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Não entres, ele está dizendo para você, não faça isso. Então a expressão falsamente chamada ciência, lá de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20, ela é um combate ao pensamento gnóstico que começou a surgir e chegou ao ápice no século II. Paulo está combatendo 2 principais grupos heréticos lá da sua geração, os gnósticos, como combateu também as heresias judaicas, que são os falsos doutores da lei, conforme está escrito em 1 Timóteo capítulo 1, 7. Ele vai falar sobre os doutores da lei. Também vai falar em Tito capítulo 1, versículo 10, sobre os da circuncisão, que na verdade ele está se referindo aos judeus. E ele também vai falar sobre as fábulas judaicas, lá em Tito capítulo 1, versículo 14. Irineu de Leão, que viveu de 135 a 204 AD, ou seja, ano Domini, ou seja, depois de Cristo, combateu esse sistema na sua obra, na obra que ele deixou escrita Contra as Heresias, é o título da sua obra. Segundo subtópico fala sobre a experiência apostólica. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 10 e 11 vai dizer assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Então Paulo ele elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina nos tempos difíceis que eles estavam vivendo e que atualmente também nós estamos vivendo. As perseguições elas são uma referência à experiência da primeira viagem missionária que Paulo fez junto com Barnabé, lá em Atos capítulo 13, versículos de 8 a 12 e o versículo 50. Vou ler só o versículo 12 e o 50 aqui para não tomar tempo, tá? Elimas, o encantador, o procônsul Paulo Sérgio, então aqui, na verdade aqui vai estar falando sobre Elimas, o encantador, vai estar falando sobre o procônsul Paulo Sérgio, vai estar falando sobre o que Paulo fez com Elimas. Elimas ele estava interferindo, ele estava não deixava que o procônsul ouvisse a palavra de Deus, e o procônsul acabou crendo na palavra de Deus, crendo no que Paulo havia falado, mas Elimas ele estava atrapalhando, e Paulo falou assim: você vai ficar cego, e ele acabou ficando cego. Aí o versículo 50 diz assim: mas os judeus, olha só, os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Aí Atos também capítulo 14, versículos de 5 a 7 e o 19, só vou ler o 5 e o 19, tá? E havendo um motim tanto dos judeus como dos gentios. Então, peraí, Paulo era perseguido pelos da sua nação e também pelos de fora. E havendo um motim tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, que também eram judeus, para os insultarem e apedrejarem, apedrejar Paulo e Barnabé. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão,
apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Na sequência, que não está escrito, não deixei marcado aqui, mas na sequência vai dizer que Paulo se levantou, bateu a poeira e continuou a fazer a obra do Senhor. Timóteo integrou isso, a palavra é integrou, né, de integrar a comitiva de Paulo na segunda viagem missionária. Atos capítulo 16, versículos de 1 a 3 diz assim: E chegou a Derbe e Listra, e eis que ali estava um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Então tinha irmãos em Listra, irmãos em Icônio, e eles davam bom testemunho da pessoa de Timóteo. Versículo 3. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando o circuncidou. Irmão, é necessário circuncidar? Não, não é necessário circuncidar. Mas por que ele fez isso? Está justificando aqui. Por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então Paulo sabia as dificuldades que ele teria com os do seu povo, os do seu próprio povo, mesmo que esses tenham aceitado Jesus, ele já sabia das dificuldades que eles iam passar. Então ele pegou Timóteo e circuncidou para que não houvesse problema com os judeus, mas não que isso seja necessário para a nossa salvação. Isso aconteceu depois dessas perseguições e Timóteo ainda não fazia parte da comitiva de Paulo. O terceiro subtópico fala sobre entendendo o querer, 2 Timóteo 3,12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Esse querer aqui, querem, que coloquei no verbo, né, querer, não é um simples desejo, não é, eu quero, não é um desejo, é uma resolução, é um propósito de coração, é uma vida com propósito. Então o que é isso? É sofrer por causa do Evangelho, é motivo para glorificar a Deus. 1 de Pedro 4,14 diz, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então é isso que Deus espera de cada um de nós, que cada um de nós glorifiquemos o nome dele. É para isso que nós somos chamados. Subtópico de número 4 diz características dos enganadores. 2 Timóteo 3,13 diz assim: mas os homens maus e enganadores, que é o subtópico, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Então aquele que engana pode esperar que com toda certeza também vai ser enganado. Enganadores ou impostores, que é goês no grego, a palavra que aparece só uma vez no Novo Testamento, nem uma vez na Septuaginta. Ele é usado na antiga literatura grega como embusteiro, como impostor, como feiticeiro, como charlatão e como encantador. Então as pessoas denunciadas por Paulo, elas pertenciam ao campo religioso, são os ensinadores de mentiras, são os falsos mestres, lá de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Do 1 ao 3, vou ler só um aqui, tá? E também houve entre o povo falsos profetas, que como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente. O que eles vão introduzir? Heresias de perdição, e também eles vão negar que o Senhor os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Eu ia falar destruição, mas repentina perdição, que está escrito aqui. E o resumo desse tópico diz que a perseverança na fé e na doutrina, ela é fundamental diante das heresias. Só voltando aqui um pouquinho, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, não sei se você percebeu no início do versículo, e também houve entre o povo falsos profetas. Então era da própria nação de Paulo, eram os judeus aqui. E entre vós também haverá falsos doutores, esses falsos mestres, falsos doutores da lei, também eram os da nação de Paulo, eram os próprios judeus. O resumo desse tópico diz que a perseverança na fé e na doutrina, ela é fundamental diante das heresias. Então as heresias vêm, elas virão de todos os lados, de onde nós menos esperamos, essas heresias virão. E nós temos que perseverar na fé, naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós somos inteirados. O segundo tópico fala sobre aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Primeiro subtópico diz: de quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? É uma pergunta. De quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? 2 Timóteo 3,14 diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Então, qual foi a fonte de aprendizado de Timóteo? Nós não lemos ainda, né? Mas a fonte são as sagradas letras, ou as escrituras, ou a palavra de Deus. Agora, de quem
Paulo emprega o pronome relativo no plural grego, que é tinon, literalmente significa dos quais. Então isso permite outras traduções. Por exemplo, na nova tradução da linguagem de hoje, você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Paulo está dizendo para Timóteo, você sabe quem te ensinou, você sabe de quem veio essa informação. Então, desde a infância, no versículo 15, faz referência à sua mãe e também à sua avó. E 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Agora então, peraí, ele aprendeu da avó Lóide, da sua mãe Eunice e do próprio Paulo também. 2 Timóteo 2,2 diz assim: e o que de mim, e entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Ou seja, ele recebeu da sua avó, recebeu da sua mãe, recebeu de Paulo, e Paulo está dizendo assim, ó, tudo que você recebeu você vai passar para frente, para outras pessoas, para que essas pessoas que receberam também passem para outras pessoas, e assim vai atingir, nós alcançaremos o mundo inteiro. O segundo subtópico fala sobre permanecendo firme nas sagradas letras. 2 Timóteo 3,15 diz: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, quem pode nos salvar? Somente a fé em Jesus. Mas nada pode nos salvar, somente a fé em Cristo, somente o Senhor Jesus, somente o nome de Jesus pode nos salvar, nos libertar, nos livrar de todo mal. Timóteo ele é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu e que acredita, por duas razões principais. Primeiro, porque sabia de quem tinha aprendido, ou seja, eram fontes confiáveis. Quem eram? Sua mãe, sua avó, o próprio Paulo. Segundo, porque são sagradas letras, ou escritos sagrados, ou a própria Bíblia, a palavra de Deus. Então também é uma fonte confiável. O que ele aprendeu da mãe e da avó era uma herança espiritual. Nós aprendemos com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor desde a infância. E deve ter início aonde? Na igreja? Não, deve ter início em casa. Dentro de casa precisa ter o início, precisa ser... aprender a palavra de Deus dentro de casa. A educação cristã tem que iniciar, partir de dentro de casa. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 8, diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. E ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-se, e levantando-se. Li até o 7 aqui, tá bom? Provérbios 22:6 também diz assim: educa ou ensina a criança ou o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então a igreja, através da escola bíblica dominical, ela apoia e também complementa essa informação. Esse princípio ele vale para os nossos dias, ou seja, temos que aprender em casa, ensinar em casa, e depois recebe o complemento na igreja, na escola bíblica, nos cultos de ensino, e assim sucessivamente. O terceiro subtópico fala sobre a Bíblia é divinamente inspirada. Hoje eu estou engolindo as palavras das letras, né? A Bíblia é divinamente inspirada. Está escrito que toda a escritura é inspirada por Deus. Aonde está escrito? Está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Essa versão aqui é Nova Almeida atualizada, tá? Mas o termo grego theopneustos, que significa inspirado por Deus, divinamente inspirado, ele vem de uma junção de duas palavras, que é theos, que é Deus, e pneu, que significa respirar, significa soprar. Então é oportuno saber a abrangência da inspiração do texto sagrado. Qual que é a abrangência? Toda a escritura, e também seus autores humanos. Por quê? Porque os homens santos de Deus, eles falaram inspirados pelo Espírito Santo, não só inspirados pelo Espírito Santo, também movidos, também é uma outra tradução possível, movidos pelo Espírito Santo, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, na tradução brasileira e na Nova Almeida atualizada. Então esse caráter especial e único da palavra dos profetas, ele torna único o gênero. Ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Jesus, e ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, conforme está em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 15 a 17. Nenhuma literatura no
mundo possui essa prerrogativa, somente a palavra de Deus, nenhuma outra. O resumo desse tópico diz que quem aprende da palavra de Deus persevera e também permanece para sempre. Terceiro tópico fala sobre tendo as Escrituras como fundamento, como a base, como um alicerce. Primeiro subtópico, a autoridade apostólica. Então a igreja ela se submete à vontade de Deus através da autoridade dos apóstolos. Se os evangelhos são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, da mesma forma as epístolas paulinas, ó, aqui os evangelhos, 1 Timóteo 5,18 vai dizer assim, ó, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então, ó, Mateus 10,10, Lucas 10,7 vai falar alguma coisa sobre isso também. Agora, essa escritura aqui que ele está dizendo, ó, porque diz a Escritura, onde é que está escrito? Ó, nós lemos 1 Timóteo 5,18. Onde está escrito? Deuteronômio 25,4. Não atarás a boca ao boi quando trilhar. Então foi uma citação. No Novo Testamento fez uma citação do Antigo Testamento. E também da mesma forma nas epístolas paulinas vai dizer assim, lá em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, diz assim, ó. E tende por salvação a longanimidade, paciência de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Pedro está citando Paulo, tá? Meu irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos ou incautos e inconstantes eles torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria condenação. Então eles torcem os escritos de Paulo porque não conseguem entender da maneira correta, da mesma forma eles distorcem todo o restante da escritura, ou todas as demais escrituras, que está colocando no mesmo nível os escritos de Paulo como as demais escrituras, que é o Antigo Testamento. Então isso é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escritura inspirada. Então assim todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e também a mesma autoridade, desde Gênesis até Apocalipse, mesmo nível, mesmo grau de inspiração, mesma autoridade. O segundo subtópico fala sobre a abrangência. Em muitas passagens do Novo Testamento, o termo escritura, ou no plural escrituras, ela se refere ao Antigo Testamento algumas dezenas de vezes, várias vezes elas têm esse significado. Mateus 21:42 diz assim: diz-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina, pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos vossos olhos. Também vai estar em Lucas 24:27, vai estar em João capítulo 2, versículo 22, vai estar em João capítulo 5, versículo 39. Nós estamos falando de escritura e escrituras, referindo-se ao Antigo Testamento. Marcos 12:10 diz assim: ainda não lestes esta escritura, aqui está no singular, mas ele está se referindo ao Antigo Testamento todo. A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Agora, o contexto da expressão paulina, 2 Timóteo 3,16a, toda a escritura é divinamente inspirada. Toda a palavra de Deus, toda a Bíblia Sagrada, ela é divinamente inspirada, ela é inspirada por Deus. Ela não se restringe simplesmente ao Antigo Testamento, não. Aqui a escritura não é só o Antigo Testamento, aqui ele está falando do modo geral, aqui ele está falando, agora como que nós podemos saber disso, como que nós podemos ter certeza disso? Porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os livros da Bíblia, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditos pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, como está escrito em 2 de Pedro capítulo 3, versículo de número 2. Então, ó, os apóstolos, os profetas vieram lá de trás, chegaram até o Novo Testamento e os apóstolos estão, os profetas vieram no Antigo Testamento e os apóstolos no Novo Testamento, e aqui Pedro está colocando em pé de igualdade. O manual de Deus é o terceiro subtópico, e diz assim, 2 Timóteo 3, 16, 17, repetindo porque nós já lemos esse versículo, mas novamente, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Para que ela é proveitosa? Para ensinar, para repreender, para corrigir,
para instruir em justiça, não é instruir no mal, não, é instruir no bem, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Não é para qualquer tipo de obra, não, para toda boa obra. Então, além de ser valiosa para os 4 propósitos pastorais, vou dizer quais são os 4 propósitos pastorais. Nós acabamos de ler, mas eu vou repetir para você aqui: ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Esses são os 4 propósitos pastorais. Agora, não somente para os obreiros, não somente para os pastores, mas para equipar qualquer pessoa que leia as Escrituras, toda a boa obra, conforme o versículo 17. Estaríamos à deriva no mundo sem essas palavras, pois elas nos levam à luz de Cristo. Salmo 119, verso 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ó, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então é um farol baixo, um farol alto, é um lugar que me ilumina e é um lugar que ilumina o caminho para eu poder trilhar, me mostra o caminho que eu preciso andar, que eu devo andar. E a conclusão dessa lição diz que a Bíblia ela é um guia seguro para toda a humanidade. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano. Ela é uma orientação segura para a vida humana, para a nação de Israel, para a igreja e também para o mundo, incluindo o aspecto político, social e religioso de todas as nações. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir, entrando já um novo trimestre. Esse aqui é o encerramento do nosso trimestre. Já na próxima aula estaremos com um novo trimestre, uma nova revista para nós estudarmos, se assim Deus nos permitir. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus.